Bem, bom dia para você, para o nosso ouvinte, começando um sábado com uma notícia que nos dá esperança, né, Thaís? Depois daquilo que veio pelas agências internacionais e que virou motivo de alegria. O resgate das crianças na Colômbia que há 40 dias no meio da selva sobreviveram a um acidente de avião. É verdade, Ronald, essa história começou há 40 dias quando a mãe das crianças, são 4 crianças indígenas, uma de 13, uma de 9, uma de 4 e uma de 1 ano, que na verdade, quando aconteceu o acidente com o avião, tinha 11 meses de idade. Ela fez 1 aninho enquanto estava perdida na selva amazônica. Leslie Mukutui, Soleine Mukutui, Tien Ronok Mukutui e Christian Neriman Mukutui. São 4 crianças indígenas de uma etnia que mora nessa região da Colômbia. É uma região em que há também atuação da guerrilha das Farc. Por que as 4 crianças, junto com a mãe e o líder indígena, entraram a bordo desse avião monomotor em selva colombiana na tentativa de fugir? Fugir do quê? Eles estavam fugindo, Ronald, de dissidentes das Farc que eram contra a assinatura do acordo de paz com o governo colombiano e que estavam recrutando os indígenas dessa etnia para tentar seguir na luta de guerrilha na selva colombiana. A mãe, o deslocamento é uma selva densa, uma selva... 40 metros de altura. As árvores, isso. Que tem todo tipo de animal, tem onça, tem cobra, enfim, é um dos lugares mais densos da Amazônia colombiana e o deslocamento lá só é possível por meio de monomotores. O avião decolou e logo na sequência caiu. E quando chegou o resgate, o que se verificou no avião foi que os 3 adultos haviam morrido e os corpos deles estavam no avião e foram retirados. E as 4 crianças? Não havia sinal delas, Ronald. Elas não estavam no avião, os corpos não foram encontrados na área próxima, elas simplesmente desapareceram. Há 40 dias depois de um acidente aéreo que matou 3 adultos. Uma criança de 13, uma de 9, uma de 4 e uma de 11 meses, um bebezinho de colo. Bem, a partir desse momento, é claro que houve uma grande comoção na Colômbia, com forças gigantes de resgate sendo acionadas. O presidente colombiano, em algum momento, chegou até a vir a público nas redes sociais, dizendo que as crianças tinham sido encontradas. No dia seguinte. E depois precipitadamente. Teve que pedir desculpas, outra atrás, e disse que a notícia não era aquela. O fato é, Ronald, que durante esses 40 dias, forças de segurança do exército colombiano e indígenas que conhecem a região reviraram a mata. Reviraram. Alguns helicópteros jogavam pacotes com mantimentos e itens de sobrevivência na expectativa de que as crianças estivessem vivas e de alguma forma encontrassem esses itens. Muitos cachorros também, cães farejadores, foram encontrados, foram usados na tentativa de encontrar essas 4 crianças. Mas depois de 40 dias, Ronald, o que a gente pensa? Que é muito difícil que 4 crianças nessa idade, com um bebezinho, consigam sobreviver em plena selva, sem alimento, sem proteção, sem medicamento e sendo expostas às intempéries da natureza e aos muitos animais que por lá habitam. Por isso que, olha, é uma das notícias mais impactantes que a gente vai ter nesse ano, eu tenho certeza, o fato de que essas crianças foram encontradas ontem pelas forças de segurança da Colômbia e também pelos indígenas que ajudaram nas buscas. O presidente Gustavo Petro falou logo depois do anúncio da oficialização do resgate das crianças. Vamos ouvi-lo. A primeira notícia é que, efectivamente, as comunidades indígenas que estiveram na búsqueda e a força... A primeira notícia é que, efetivamente, as comunidades indígenas que estiveram na busca, juntamente com as forças militares, encontraram as crianças 40 dias depois. Eles estavam sozinhos. Eles mesmos são um exemplo de sobrevivência total. Fizeram história, já que eles hoje são as crianças da paz, as crianças da Colômbia. Os niños de la paz e os niños de Colômbia estão recebendo atenção médica, estarão em San José del Guaviare, em primeiro lugar, as primeiras
Eles estão recebendo atendimento médico. Estão em San José del Guaviare, realizando a primeira avaliação. Se é aconselhável trazê-los a Bogotá ou a Villavicencio, isso vai depender do que digam os médicos. Amanhã tratarei de falar com eles. Amanhã minha filha faz 15 anos e é um bom presente para minha filha e um bom presente para a Colômbia. E, sobretudo, um presente à vida e o que ela significa para nossas crianças cuidadas pela selva. Um regalo à vida, que é o que significa nossos niños cuidados por la selva. O incrível é que todo o trabalho de resgate, como você detalhou, né, um trabalho de 40 dias, passou por várias etapas e há um personagem nesse caminho de descoberta de onde estavam as crianças, que é o cachorro Wilson, que a última etapa do trabalho dele foi localizar uma trilha em que frutas consumidas com pedaços que restaram foram localizadas não é exatamente uma trilha, porque, como você disse, a mata é tão fechada que as trilhas quase inexistem. Mas ele conseguiu localizar. E há um trabalho agora, Thaís, de tentar localizar o animal, o cachorro Wilson, porque ele desapareceu e ainda não foi achado pelas forças de segurança lá da Colômbia. Mas, como disse o presidente, as crianças estão indo na direção da família. A avó materna das crianças já afirmou, não vê a hora das crianças chegarem para serem cuidadas. E aí, Ronald, as crianças foram levadas já para Bogotá para receber atendimento médico. Em que circunstâncias elas foram encontradas? Como estavam essas crianças quando chegaram as forças de segurança? Elas estavam muito magras, elas estavam muito picadas por insetos, estavam levemente desidratadas, mas estavam vivas. E dentro da circunstância de 40 dias, perdidas sozinhas no meio da selva, a gente pode dizer que elas estavam bem. O nenezinho de 11 meses completou 1 ano de idade e é impressionante a imagem que foi divulgada da hora do resgate, ele ali nos braços de um dos militares que estavam participando dessas buscas. As outras crianças foram colocadas, enroladas com cobertores térmicos e depois levadas. O resgate foi via helicóptero até a cidade mais próxima e depois foram de avião para Bogotá. Ronald, são crianças que têm a cultura indígena, não é? É claro que a gente se pergunta se em outras circunstâncias, se uma criança criada na cidade teria a mesma chance que essas 4 crianças tiveram de sobreviver no meio da selva, e eu acho que seria muito difícil. De qualquer forma, é muito impactante, muito, muito impactante essa história, porque vai descobrir ao longo desse fim de semana, quando os depoimentos daqueles que participaram dos resgates começarem a vir a público, para a gente entender como fizeram essas crianças. O que já se sabe, além, é claro, do fato delas terem usado todos os recursos que estavam ali disponíveis na própria selva colombiana, é que, de alguma forma, elas acharam alguns dos pacotes que foram arremessados pelos serviços de busca, porque esses pacotes eles tinham o objetivo de fazer não só com que elas sobrevivessem, mas com que elas deixassem algum tipo de rastro e isso fosse possível de ser localizado pelos cães farejadores, e isso assim aconteceu. Elas acharam alguns desses pacotes, consumiram os alimentos e aí depois isso permitiu que os cães chegassem a elas. Sabe a que distância, Ronald, elas estavam do acidente aéreo, do ponto original, ali dos destroços do monomotor que se acidentou? Você fala 40 dias, né? 5 quilômetros apenas. Pertinho, não é? Pertinho, a gente vê... Até porque não se anda em linha reta, né? Dificilmente se anda em linha reta numa situação dessa. E acho que por esse número a gente entende a condição dramática, não é? Porque em 40 dias eram centenas de homens do exército, ajudados por indígenas que conhecem a região, não conseguiram localizar as crianças que estavam a apenas 5 quilômetros do local do acidente. Que coisa. Quem acompanha a nossa transmissão pelo Bandplay, pelo YouTube, pelo Facebook também, tem imagens da aeronave e dá para perceber, muito provavelmente a mãe estava na parte da frente do avião e as crianças na parte de trás, né? Porque a parte de trás do avião está preservada. E imagina a situação, as crianças tiveram que abandonar um avião com a mãe morta, né? Com o piloto morto, e seguir um caminho na busca da sobrevivência. Isso daí tem uma cara, né, Thaís, tão clara de roteiro de filme, né? E eu acho que em algum momento vão contar essa história com detalhes
e essas crianças vão ser protagonistas de como esses 40 dias vão ser contados. As florestas têm histórias incríveis de resgates, né? Lá no início dos anos 70, não sei se você lembra dessa história, mas teve aquela queda de uma aeronave em cima da Amazônia. Juliana Kopke, né? Ela e a mãe estavam num avião e ela caiu simplesmente de 3.000 metros de altura presa à poltrona do avião. E ela sobreviveu a essa queda. Ninguém mais acreditava que poderia haver algum sobrevivente, ela sobreviveu. E isso já foi contado em documentários, em especiais sobre acidentes aéreos. Alguns são históricos, né? A queda do avião nos Andes do time de rugby chileno, né? E também tema de outros filmes. Mas essa história das crianças, sem dúvida, vai estar marcada para você que acompanha esse tipo de tema. Isso daí, em muito breve, vai virar roteiro de cinema. É isso aí.